Então tá, então eu vou continuar. Então, ela é doutora em psicologia dentro da abordagem de luto e resiliência familiar pela PUC Goiás. É mestre acerca da resiliência de mães com filhos portadores de paralisia cerebral. Além de ter 2 pós-graduações na área educacional para docentes e famílias em vulnerabilidade. Ela trabalhou como psicóloga no Seminário Maior e Menor da Diocese de Anápolis. Acompanhou algumas comunidades, até que Deus pediu por toda a sua vida para a missão. Nós estamos falando da missionária da comunidade católica Shalom, comunidade de vida. Ela está morando lá no Ceará e ela é a Cristina Brilhante. Vou colocar ela aqui pra gente dar um oizinho pra ela. Oi! 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 Muito feliz com a sua participação. Tô me organizando aqui. Pode falar. Antes de falar um oi queria te convidar pra gente conversa. Sim. Convidar todo mundo aqui na live. Pra gente rezar por tudo isso dentro, para que Deus possa colocar nos nossos corações, colocar através das nossas palavras, né? Que elas possam chegar aos corações que estão aflitos. Que tá dizendo que tá, antes de a gente rezar, tá dizendo que tá tendo um eco de voz. Como é que tá a voz aí, gente? Oi. Eu acho tá que tendo eco? Eu acho que é aí. Acho que é no seu. No meu? Pera. Vitor, diz aí se tá bom o eco. É a da Emily, né, gente? Fala aí, Emerson. Tá dizendo que é de você o seu eco. Eu acho que é porque é a minha voz que tá dando. Mas eu vou fazer o teste. É bom que o pessoal tá chegando, né, gente? É bom que quem tá em casa, eu já convido desde já. Era bom ter isso aqui, né? Vê se melhorou o eco. Melhorou demais. Eu preciso ter esse microfonezinho, não? Não, só se tiver dando eco. Tá bom, gente? O que é que vocês acham? Tá ótimo? Camila, tá bom aí o som? Veja aí. Falem pra nós se melhorou o eco. Eu preciso colocar um fone, gente, ou não? Tô pedindo para colocar um fone. É no seu mesmo. Assim, só um minuto, minha gente. Ou então diminui um pouco o volume, Cristina. É? Para ver se melhora. Eu pego um fone, se for o caso. Deixa eu só diminuir aqui. Tá bom, gente? Boa noite, Padre Walter. Melhorou? Continua. Assim, peraí. Rezem aí, gente. Eu vou buscar o fone. Enquanto isso, fica aí, calminho. Tá, pode ficar tranquilo.
Ai, meu Deus. Oi, Nayana. Segura. Deixa eu me organizar aqui, gente. Ai. Ô, padre. Oi, padre. Padre Walter. Agora sim, gente. Para quem está chegando agora, boa noite. Aí, agora melhorou, né? Tudo ok, pessoal? Podemos tá. entregar, né? Podemos. Então, está nas suas mãos, hein? tá. Vamos entregar este momento a Deus, que o Espírito Santo possa conduzir as nossas palavras, possa conduzir as palavras da Cristina, para que todos os corações que estão aflitos, todos os corações, Senhor, que estão ansiando por uma palavra amiga, Senhor, nós te que estão, Senhor, precisando de ouvir palavras que vão conduzi-los. Então, nós entregamos este momento ao Senhor, nós entregamos este momento à Nossa Senhora, que Nossa Senhora passe à frente deste nosso momento, que Nossa Senhora venha interceder por nós, se faça presente e conduza todo este nosso momento de partilha, de aprendizado. Então, vamos rezar uma Ave Maria para a gente começar este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, você quer se apresentar? Eu já te apresentei aqui, mais ou menos. Mas, se você quiser se apresentar, falar, aqui alto, né? Complementar alguma coisa, dar um oi pra galera. Acho que foi bom, não foi? Para quem? Então... Boa noite, gente. É um prazer imenso. Ui, o que aconteceu? Aqui. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, partilhando, né? Eu acredito que seja uma partilha, porque eu espero não só eu falar, que venha algumas perguntas também, né? Para que seja uma noite bem enriquecedora. Com certeza. Esse nosso tema é um tema bem atual, né? Demais. E eu acho que para a gente começar ele, assim, para a gente dar aquele, vamos dizer, aquele impulso, aquele pontapé, eu queria te pedir, Cristina, para você explicar para o pessoal o que é resiliência, né? Sim. Porque daí a gente vai aprofundando mais acerca do tema. Sim. Primeiro, assim, esse tema é maravilhoso neste tempo, né? Nós estamos vivenciando um tempo muito desafiador, a gente sabe muito bem disso, né? Sempre falo que fomos pegos de surpresa, né? De um dia para outro a nossa vida desestabilizou, modificou, nos transformou, né? E roubou, vamos dizer, sequestrou muitas coisas da nossa vida. E cada dia a gente vai vendo as consequências diante disso. Não só a doença da pandemia em si, mas todas as consequências. Por que eu estou falando isso? Para a gente compreender por que resiliência, falar tanto de resiliência nesse tempo, né? Resiliência, a princípio, vem de uma palavra do latim que significa resilium, né? Que remete voltar ao estado normal.
O que seria isso, né? Quando a gente fala da resiliência nesse estado, tinha muito a ver na psicologia, porque se iniciou na física. Olhos os engenheiros que estejam chegando, tá? A resiliência veio da física, né? Veio das ciências exatas, né? Tanto da engenharia como da física. E o sentido da resiliência seria justamente essa capacidade de recuperação, a capacidade de ser elástico, de elasticidade, o modo de elasticidade. Em outras palavras, vou colocar cada um de vocês no cenário. Nós estamos vivenciando uma situação hoje difícil, parece que a gente está sendo esticado. Dá para perceber isso? Porque esticado no sentido de exigência. E nesse aspecto, após a física e a engenharia, né, ter colocado essa definição, a psicologia assumiu, né, dentro da categoria da saúde, né, como outras áreas também. Quando trouxe a resiliência para a saúde, né, ou seja, para a psicologia, veio a capacidade do indivíduo corresponder, ou seja, responder diante das problemáticas, diante dos eventos negativos, diante das adversidades. Ou seja, a resiliência, a princípio, era dado como uma capacidade inata. Vamos imaginar que as pessoas nasciam fortes. Logo os primeiros estudiosos. E as pesquisas foram acontecendo e foi percebendo que não. Aí alguns achavam, né, que a resiliência, ou seja, essa força era adquirida. Outros pesquisadores foram começando a entender que essa resiliência era habilidade, né? Até chegar nos dias de hoje, que na maioria dos pesquisadores, os mais atuais, né? Inclusive os meus estudos todos são relacionados, né, acerca da resiliência como um processo. Uhum. Ou seja, é um processo ativo, um processo dinâmico, ou seja, que você vai enfrentando. Ou seja, a pandemia está aí, eu vou dar um exemplo, a pandemia está aqui, né? Nos pegou de surpresa, como eu falei. O que seria resiliência nesse aspecto? Seria o processo de eu enfrentar esse risco que se chama pandemia. Uhum. Hoje a gente fala de pandemia, mas poderia ser um divórcio, poderia ser o desemprego, poderia... E é o luto, né, o meu estudo. Uhum. Ou seja, diante dessa dificuldade, diante desse embate, desse evento desfavorável, né, a pessoa... Eu falo sempre também que a resiliência, a pessoa ela está vivenciando sempre uma dinâmica, né, no fator de risco e fator de proteção, certo? A pessoa está sempre justamente nessa busca, a capacidade de responder à problemática. Uhum. E o que seria esse fator de risco? Então, é interessante observar que os fatores de risco, né, já dizia uma estudiosa chamada Colleen, né? Colleen Morris, e elas sempre falam que esse fator de risco são os acontecimentos, né? Ou seja, são eventos negativos que vêm aumentar a nossa problemática, seja no nosso psicológico, seja no social, seja na economia, seja no físico, que é tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Vai perceber? Uhum. Os fatores de risco estão nos bombardeando. Sim. E o que seria o fator de proteção? Seria, Emily, as condições que modificam, que alteram a resposta pessoal, a minha resposta pessoal. O que seria isso, essas condições? Eu e você, a gente é um fator de proteção, né? O que seria esse fator de proteção? A gente que está aqui, né? Eu sempre brinco, né? Dando a tapa à cara, né? Para todo mundo nos assistir e tudo mais. A gente está orientando as pessoas, a gente está consolando, a gente está levando uma palavra amiga. Uhum. Isso é um fator de proteção. É um recurso que eu vou tomando que vai me ajudar. Uhum. Quando a gente vai à igreja, ou quando a gente não está indo na igreja, mas a igreja doméstica, né?
está sendo Até nós. atualizada, né? A gente está aqui, a gente está tendo a participação de um sacerdote nos ligando, ou um missionário te acompanhando, ou você em casa, né? Um amigo seu está super triste. Eu venho tocando muito isso. O seu amigo está super triste, está angustiado, está ficando depressivo, com transtornos de ansiedade, justamente pelo isolamento social. Aí você liga, dando aquela força, aquela orientação. A pessoa dá né? Uma respiração. Esse seria um fôlego. Isso seria esse fator de proteção. Entende? Ou seja, a família é um grande fator de proteção. Aí é engraçado e triste ao mesmo tempo. Você pode me perguntar, Cris, a família pode ser fator de risco? Aí eu digo sim, pode. É triste, mas é a verdade. Por que eu posso dizer isso? Quando uma família, quando ela não é harmoniosa, quando uma família ela não usa com sabedoria, quando a família tem muito mais conflito, né, do que colaboração, isso é um risco. Quando dentro de uma família tem muito mais contrito, né, quando tem muito atrito, né, quer dizer, quando a família tem muito competição, quando a família ela deprecia mais os membros familiares do que poderia ser um ajudar o outro. Quando isso acontece, a família, ao invés de ajudar, ser forte, digamos assim, ela torna-se um risco. Eu já escutei muitos casos nesse período de isolamento que tem famílias que não estão se dando muito bem, né? Por quê? Porque nunca teve tanto tempo juntos. Digamos assim, forçadamente, né? Isso é fato. Forçadamente em casa, imposta, né? Não foi algo que, eu quero ficar nas férias, com os 30 dias, 40 dias em casa, curtindo meu marido, meus filhos, minha madrinha. Não. Vocês fechem a casa. Foi imposto, né? Foi imposto. Ou seja, e lá a gente não foi preparado. Vale ressaltar que a gente não foi preparado para viver essa situação, né? Na verdade, o mundo foi pego de surpresa. Não foi só apenas o Brasil, a nossa sociedade, né, brasileira, mas o mundo foi pego, né, diante dessa circunstância. Sabendo disso, as famílias que já estavam dizendo assim, meio áspera uma com a outra, foi forçado, não foi difícil. Foi difícil. Digamos assim, né, hoje eu vivo numa casa, eu digo sempre, a casa das 9 mulheres, né, todas são missionárias, cada uma no estado do país, e fora do país, eu moro com estrangeira também. Cada um com o seu jeito, com a sua forma, com o seu temperamento, com o seu, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar todo esse contexto comunitário. E quem esteja lá no outro lado, né? A Nova Aliança, Naiote, Canção Nova, os seminaristas, né? Os que estão me escutando, que eu sei, sabem muito bem que eu estou falando isso. Muitas vezes a gente não é... os nossos irmãos hoje, né? Pela vocação, é a nossa família também. Ou seja, a gente tem a nossa família, né, de sangue, que a gente se preocupa, né, com toda essa circunstância, e essas que a gente abraçou também. Ou seja, vamos imaginar que quando eu que eu estou na minha família e que eu desenvolvo ela para a harmonia, para o diálogo, para a criatividade, para o consolo. Eu não sei quem está lá, quem está me escutando. Eu sei alguns que estão mandando mensagem assim, né? Eu não sei todos que estão aqui, né? Mas vamos imaginar, tem famílias que estão precisando, cada membro da sua casa, se unir mais. Ficar muito mais forte. Um consolando, um fortalecendo as forças, as responsabilidades sendo compartilhadas. Isso é um fator de proteção, né? Vamos imaginar, já escutei muito também, quantas pessoas estão se aproximando de Deus, graças, né? Embora seja na dor, mas está buscando a fé, buscando a espiritualidade, a oração, a intercessão, pedindo ajuda. A fé, né, é um grande fator de resiliência, de proteção. Né? E outras coisas que a gente vai falando aqui no decorrer da nossa fase.
A gente viu muito esse crescimento desse apego ao fator de proteção da fé mesmo, né? Nesse tempo, Sim, graças a Deus. demais, graças. Às vezes a gente ouve dizer que algumas pessoas falam que, às vezes, que Deus usa da dor, né? Para chegar, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que Sim. nesse caso foi um caso que foi um momento que aconteceu muito isso, de que muitas pessoas estão voltando, talvez pela dor, mas estão voltando, né? Estão voltando. Tem muitos fatores de risco que, digamos, está instigando as pessoas em casa. Sim. Quem está assistindo sabe que eu estou falando que, né, são inúmeros. E o que é o fator pessoal? Os fatores pessoais, vamos dizer que são as características que nos auxiliam para viver a resiliência. Vamos imaginar aqui que seria um bambu, certo? Certo. Aqui é um bambu. Se a gente procurar no Google e colocar resiliência lá, a pessoa vai ver muitas vezes uma florzinha no deserto ou um bambu, e a pessoa fica entendendo. O que é um bambu? É por causa da flexibilidade, que é uma característica, sim, muito importante para quem quer viver o processo de resiliência. Porque a flexibilidade vai te facilitar ou vai te favorecer a viver as adaptações. Voltando à nossa realidade. Eu tive que ser flexível diante de não poder, a todo momento, não estar no supermercado. Porque eu preciso cuidar da minha vida e cuidar dos membros que moram comigo. Uhum. Porque se eu saio, eu sou um risco. Se eu volto, eu sou um risco. Concorda? Concordo. Por isso, só que tem pessoas que não têm tanta facilidade, né? E tem pessoas que não colaboram e vão para a rua, né? Porque ela não consegue obedecer um pedido. E essa flexibilidade você se adapta com situações exigentes, né? Se enquadrar diante da situação. A situação está difícil, você vai tentando se organizar para se enquadrar nesse contexto. A gente precisa ser flexível. Além da flexibilidade, a criatividade, né? É uma característica, uma característica pessoal muito importante. O bom humor, né? O bom humor, a gratidão, uma pessoa que tem um coração grato. E muitas vezes tem casos, boa parte também, tem casos que a pessoa nem é tão religiosa assim, mas ela tem um coração que estima muita gratidão. E a gratidão, se ela nem perceber, ela está louvando pela circunstância, pela pessoa, né? Muito obrigada, fulana, porque você fez isso. É uma pessoa que ela está vitalizando a vida dela, né? Ou seja, o bom humor, a flexibilidade, a autoestima, uma pessoa que tem uma boa avaliação diante de si. Uhum. Porque uma pessoa que tem uma boa avaliação diante de si, ela não vai ser uma pessoa todo momento negativa. Vamos imaginar, se uma pessoa estiver totalmente negativa, trancada dentro de casa nesse período, ela vai sofrer, não vai? Vai. Porque até o vento ela vai reclamar. Se chove, vai reclamar. Se abre a porta, vai reclamar. E aí eu volto para a realidade e a flexibilidade. Por isso que uma pessoa, para viver o processo de resiliência, ela precisa de certas características pessoais mesmo, para colaborar. Não, a resiliência, teve um momento que me perguntaram já, um tempo atrás, que perguntaram se resiliência seria a ausência de problema. Não, ao contrário. Resiliência é justamente você só diz que você está no processo de resiliência se tiver problemas. Uhum. A forma porque de se aí, adaptar de acordo com adaptar e superar, né? Ultrapassar aquela circunstância e sair fortalecido, e sair cheio de energia, e sair cheio de sentido na vida. Uhum. Vai ressignificando os problemas, é olhar aquele sofrimento e saber extrair dele um grande crescimento. Porque se uma pessoa um grande aprendizado, porque se ela tiver com um olhar sempre negativo diante disso aqui que eu estou vendo,
ela vai dizer assim, não, é cinza, que coisa sem graça. Ela não vai ver que aqui tem uns brilhinhos, ela não vai conseguir enxergar os brilhinhos. E vai dizer, nossa, brilha. Não, ela vai ver que é cinza. Por isso que o ponto de vista, a percepção positiva, já dizia na psicologia, né, segundo uma autora da resiliência familiar, Froma Walsham, e eu indico quem quiser ler, né, os estudos dela, ela fala justamente da percepção positiva, né, do senso de coerência, né, que é o senso de pertença também. Isso é uma característica muito importante para a gente desenvolver a resiliência. Principalmente neste período. Né? Principalmente nesse período. A gente precisa de muita coisa nesse período. Sim. Quem está em casa concorda comigo que a gente precisa de muita coisa? Isso é uma pergunta que eu faço para quem está me escutando. Vamos responder a Cristina aí, pessoal. E quais os fatores de risco que nós estamos vivendo hoje com a pandemia? Eita, quem estiver em casa, quem estiver com papel e caneta, eu até convido para anotar, mas não para ficar pressionado não, certo? O pessoal está respondendo que sim, ó. Oh, isso é ótimo. Quem está em casa, lembre de uma coisa. Quando a pessoa, para a gente superar os nossos problemas, a gente não pode sabotar. Eu falo que, e foi um do meu estudo de luto, né, do meu doutorado, luto, do meu ponto de vista e de muitos estudos, não há dor maior que possa existir. E é uma coisa que a gente está assistindo a todo momento, o luto das pessoas na televisão, concorda? Sim. Quando não é o seu, é das pessoas, né? E essa empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, sentir com o outro, estar com o outro, é uma energia muito exigente isso. Nós estamos sendo exigidos a todo momento, né? E quando a gente fala de um risco nesse ponto, o luto, eu não posso fugir dele. Eu tenho que olhar de frente. Eu falo quem estiver em casa, tá? E se você perder algum amigo, se você tá com alguém doente em casa, ou já no hospital, né? Ou que estava em fase terminal. Eu não sei quem está aí no outro lado. Mas se você estiver nesse contexto, né? Colocar enfeite onde não tem, não vai nos ajudar. A resiliência, né? Eu sempre digo que tudo tem que estar com Deus. Sem Deus a gente não dá um passo. A gente tem que estar sustentado na graça divina. A graça atual, a graça santificante tem que estar a todo momento a nos sustentar. Porque sem a graça, a gente olha, as coisas com Deus estão difíceis. E eu falo isso para todo mundo. Com Deus está difícil. Imagine sem Deus, fica muito mais pesado. E quando a gente fala, quando eu vou falar, né, citar alguns fatores de risco que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia, eu digo assim, se quiser anotar, anotem, mas não é para ficar pressionado, porque eu estou dizendo isso. Ao contrário, porque a gente tem que olhar esse problema que está aqui e eu dizer assim, eu quero enfrentar você. Eu não quero me sabotar. Eu não quero dizer que nada está acontecendo. Algumas pessoas que viviam sofrimento e não queria... Eu sei porque, né? Eu já tive pacientes e eles foram se descobrindo na terapia que estavam fugindo da realidade. E aí viajava para o Deus e o mundo, mas voltava com a mesma tristeza, né? Por quê? Porque não era a viagem, é o sentido que eu tenho que pôr nesse contexto, né? É o para que estou vivendo tudo isso. Já dizia Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Não é perguntar o porquê de tudo isso, mas o para quê. Nós estamos vivendo esse momento, confrontando esse momento, mas para quê? Por isso eu vou dizer alguns, sim, riscos que a gente está vivendo diante dessa pandemia. A pandemia em si, o fator, já é um risco, porque é a doença. Sim. A doença é um risco.
A morte é um risco. O luto familiar é um risco, né? A gente está vendo na televisão, né, nas mídias, quantas pessoas estão não podendo enterrar os seus. É um risco. Quantos transtornos ou angústias podem estar causando emocionalmente essas famílias? É um risco, não é? É um risco. O isolamento social é um risco. Porque dentro desse isolamento social, quantas pessoas, né, não estão sabendo viver em suas casas? E quem estiver aí me assistindo, eu convido a você, de todo o meu coração, para você rever a forma de como você está vivendo em casa. Porque o isolamento social pode ser uma coisa horrorosa de ser vivido, mas como pode também ser um grande recurso para muitas coisas. E a gente, no decorrer da nossa fala, eu vou citando algumas, né? Mas o isolamento mal vivido vai desenvolver problemas emocionais. Está acontecendo isso. Eu estou tocando nessa realidade. A gente aqui na missão, né? No Shalom, a gente está tocando nos acompanhamentos por telefone, já que a gente não pode tocar, não pode sentir o outro, né? A gente está tentando ser um com o outro, né? E ser irmão com o outro que está do outro lado da linha. E muitas vezes tem pessoas que estão com um nível de ansiedade altíssimo, um tédio profundo, né? Uma depressão, a melancolia invadindo as nossas casas, né? Uma tentativa de suicídio, né? São muitos casos acontecendo, ou seja, não é a pandemia em si, mas o que está sendo agravado em decorrência de tudo isso, as consequências de tudo isso. Além do desemprego, que também é um risco. Quantas famílias, né, que estão sendo, estão se sentindo ameaçadas porque podem perder seus empregos, já perderam os seus empregos, né, e muitos já estão assim, ansiosas, sentindo assim, impotente, porque não sabe como vai pagar, não sabe como vai, né, responder o dia de amanhã, né, o medo estão consumindo as pessoas em casa, o medo do futuro, o medo de se contaminar, o medo, né, de morrer, o medo do outro da sua casa morrer. Olha quantos aspectos, né? Quantos aspectos. E são a insegurança e a impotência está sendo muito forte. Aí você pode me perguntar assim, Cris, é só quem está em casa que está passando por isso? O risco, né? O risco está alcançando os próprios profissionais da saúde que estão sendo os nossos heróis também. Sim. Né? A gente está aqui com acompanhamento. A minha casa é bem engraçada, né? Que tem todas as funções praticamente, graças a Deus. E cada quarto, na nossa casa é pequenininha, mas assim, cada recanto da casa tem alguém trabalhando nesse exato momento. Eu estou aqui fazendo a live com você, mas outra está fazendo ali com o estudo, uma está rezando o texto, a live rezando o texto, um outro rezando isso o quê. Isso é uma forma, é um exemplo de resiliência, né, Cristina? Porque nós estamos fazendo, nos adaptando de acordo com o que hoje nos é possível, sim, né? Se não estivéssemos vivendo esse momento, vocês poderiam estar rezando o terço presencialmente com outras pessoas, né, em um grupo de oração, dando palestras e etc. Mas como não é possível, nós estamos fazendo tudo isso online, sendo resilientes. E outra coisa, e uma coisa muito bela acontecendo, a gente está alcançando casas e pessoas que jamais iam para a igreja. A gente teve o nosso retiro de Semana Santa e os testemunhos no final do encontro eram de pessoas que nunca passaram Semana Santa, mas como foram obrigadas a ficar em casa, né? E aquele que estava lá rezando o texto, pronto, é agora que eu consigo
convidar ele para pelo menos escutar a pregação, né? Eu tiro por mim, porque eu fiquei mandando mensagem para toda a minha família para participar e viver, né? Por isso, assim, o fator de risco, e eu convido quem esteja em casa, né? Nós vivemos a nossa vida de oração intensa, né? O dia inteiro na missão. A gente termina com as completas, né? Que é as últimas orações, né? Na liturgia das horas. E quando a gente vai para as preces, a gente entrega profundamente os profissionais de saúde, que são os nossos heróis, mas eles mesmos estão precisando de ajuda, porque eles estão em risco, porque estão em linha de frente. Muitas vezes, emocionalmente, eles já estão extremamente abalados. Por isso que eu estava falando das meninas que estavam aqui em casa em missão, porque tem uma parte que só a gente abriu um como digamos, fosse um online de acompanhamento, de atendimento aos profissionais de saúde. Em um dia foi muita gente. Mas é medo de voltar para casa e contaminar sua família. São muitos profissionais não indo mais para casa para não contaminar sua família, ficam em hotel, ficam em pousada, menos em casa. Né? E aí a saudade do filho pequeno é muita angústia, sem contar que profissionais que perderam os amigos, né, porque morreram. Eu mesmo, né, semanas atrás, a gente recebe orações a todo momento, né, no Zap, né, e uma irmã de comunidade, né, minha, ligou, mandou mensagem para mim, Cris, a minha médica, infectologista, acabou de falecer, assim. Então, assim, são pessoas que a gente olha assim, meu Deus, estavam nos ajudando e elas, né, foram mártires por nós, entende? E além da fadiga, além do cansaço, além do medo, é muito risco nesse tempo. Eles estão de frente, né, com o vírus. Para nós que estamos em casa, já está difícil, já está angustiante. Para eles que estão ali de frente com tudo isso acontecendo, a intensidade é muito maior. Sim. E eu digo, e você falou muito bem, quem está em casa, deixa eu dar só uma orientação para quem está em casa. Posso dar? Pode. Quem está em casa, diga aí se quer uma orientação. Eu quero um oi. Eles estão dando aí, alguém tá fazendo alguma pergunta, Emily? Não, por enquanto não. Eles estão fazendo vários comentários, mas perguntando. Quem estiver em casa, manda um oi para mim aí, só para eu sentir se vocês querem uma orientação daqueles que estão assistindo na TV, tá? Eu vou dar essa orientação. Eu venho percebendo nos acompanhamentos, eu acho que vale a pena a gente falar aqui na live, que tem muitas pessoas ficando muito impressionadas. Eu não sei aí em Goiás, mas aqui em Ceará é muito forte, né, o coronavírus, infelizmente. Quem está assistindo na televisão sabe do que eu estou falando. Mas tem pessoas que estão a cada dia muito impressionadas. Eu digo para você que está me escutando, se você estiver assim, a todo momento fixada na tua TV, né, vendo só coisas tristes, da qual a gente já sabe que está acontecendo, que são mortes, que são o índice aumentando, ou enfim, as informações das quais a gente já sabe. A nossa mente, o nosso cérebro, se quando ela está fixada numa coisa tão negativa, a gente fala sempre que é um pensamento tóxico. E a gente tem que colaborar com o nosso cérebro. Ele vai agradecer quando a gente não só vê só coisas negativas. E aí eu convido quem estiver em casa, assiste coisas positivas, assiste coisas boas, assiste coisas que vai renovar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. A nossa alma, ela tem que estar fincada, enraizada em Deus, na esperança. E se você fica assistindo uma coisa melancólica, triste, você vai ser, digamos assim, infelizmente, contagiado.
com isso. Eu falo assim porque eu estou escutando muita gente que estão muito impressionado com essas questões que estão acontecendo na TV. Além de assistir, diz assim, que os hospitais estão lotados, superlotados, que aí a pessoa já pensa em si, vai dizer que não vai ter, se eu adoecer, ela nem adoeceu ainda, ela não sai de casa, ninguém está doente em casa, ninguém mal sai de casa. Até os sintomas começam a sentir. Já começa a sentir, porque é psicológico, né? Entende? Assim, são coisas que a gente tem que ver. Ela vai assistindo, ela vai entrando naquele cenário que parece um filme de pesadelo. Só que, infelizmente, é a nossa vida que está acontecendo. Mas vamos imaginar, se a gente estiver a todo momento, né, adentrando nessa situação, eu digo para você, olha, vamos ter sabedoria. Convido para você, irmão, quem estiver no outro lado, tenha sabedoria, a prudência, peça a prudência divina, né? Peça a Deus o discernimento. Até aqui tá bom, até aqui não tá bom, né? Já assisti o suficiente, vamos ver outra coisa. Porque a gente precisa perceber que a gente tá tendo alguns prejuízos, né? Psicológicos, físicos, econômicos, que a gente já está abordando sobre isso, né? Essa semana mesmo eu escutei um amigo meu falando, né? Que diante dos estudos parado, né, parado no sentido de não estar indo para a escola, mas vamos imaginar, tem lugares que nem chegou ainda os estudos, porque o local não tem internet. Ou seja, como é que ficou essa pessoa sem estudo, né? 1 mês, 2 meses parado? É delicado, né? Mas enfim, são vários riscos. Mas eu convido nós, né? Eu convido a gente a aprender a extrair tudo isso, né? A gente falou dos fatores de risco, né? Aí Sim. Agora, quais são os fatores de proteção que nós poderíamos viver neste tempo? São vários também, graças a Deus. São muitos, né? Os profissionais de saúde são os nossos fatores de proteção, né? Todas as pessoas que estão trabalhando por nós, para nós, são grandes fatores de proteção. Como eu falei, né, algumas falas atrás, a família é um grande fator de proteção, os amigos é um grande fator o SEGME é um grande fator de proteção, né? Por quê? Quando nós estamos... o Papa pede, sempre o nosso fundador, né, o Moisés, a igreja em saída, né? A gente tem que sair de nós mesmos, descentralizar de nós e em busca, né? Em busca de consolar, em busca de escutar o outro, em busca de ser consolo, né? A gente está protegendo o outro e nos protegendo, porque na medida que eu estou saindo dos meus medos para cuidar do outro, sem você nem perceber, você está se fortalecendo. Sim. E isso é muito importante, né? Os voluntários, eu não sei como é que está aí em Goiás, assim, não tenho noção do como é que está, né? Mas tem muitas pessoas trabalhando no voluntariado, né? Pessoas ajudando, né? O que você está precisando? Eu mesma, né? Eu sou beneficiada porque nós somos comunidade de vida, né? Vivemos da divina providência, né? Sabe que a gente está, né? Se o centro de evangelização está parado, né? Tá fechado, alguém tem que, né? Quando bate naquela porta ali, diz assim, quem é? Aí, não é uma pessoa que deu uma feira, aí, né? Nós somos alcançados, alguém nos alcançou. Essa pessoa, ela foi um voluntariado do bem, né? Isso vice-versa. Quantas pessoas que estão na rua, né? Estão precisando muito mais do que nós. E às vezes a gente está em casa, sem fazer nada, a gente não se sensibiliza, a gente não se coloca no lugar do outro, né? Se a gente começar a ser voluntário, né? A gente tem um programa de promoção humana.
São mais do que 40 voluntários que estão no local, que estão cuidando de todos com parceria, né, a pedido da prefeitura também, para cuidar das pessoas que estão na rua, né, sem ajuda, sem apoio, sem comida, sem nada. Ou seja, e quantas pessoas estão se mobilizando para aconselhar? Essas pessoas são fatores de proteção, né? Porque vamos imaginar, né? A gente tem que ser muito criativo. Sim. É isso. E quais são as estratégias de enfrentamento que nós podemos colocar em prática? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Quem está em casa pode estar perguntando assim, o que é isso que ele está falando, né? Estratégia. Primeiro a gente tem que começar a compreender que a estratégia é a postura, é a forma, é o recurso do que você está fazendo para superar. Sem estratégia de enfrentamento não há resiliência, né? A resiliência tem os fatores de proteção, certo? Tem os fatores pessoais, mas eu tenho que colocar a coisa em prática. Não adianta dizer assim, eu tenho um amigo, mas eu não faço nada, eu não crio vínculo, eu não fortaleço, eu não cultivo. Eu tenho fé, mas não lê a palavra, não vai na igreja, mal reza. Entende? Mas ele disse que tem uma religião. A estratégia é me colocar, sair do local, certo? É uma postura de enfrentamento, certo? Diante disso, cuidar de si, cuidar do outro é uma boa estratégia, né? Porque vamos imaginar, tem muitas pessoas insatisfeitas hoje, não tem? Tem ou não tem? Tem. É uma das palavras mais colocadas hoje, se a gente for para estudar na ciência, estudando nesse período, se chama tédio. Já escutou isso? Tédio. Muito. Por quê? As pessoas estão em casa só tocando na mesma tecla, fazendo a mesma coisa. Aí é tédio. Mas vamos compreender o que é tédio, né? Tédio, no sentido mesmo, né? Vou falar numa palavra bem coloquial. É desgosto, o sentimento de desgosto. Perder o gosto das coisas. É uma coisa que se torna enfadonha. Uma realidade que me leva a vazio existencial. Certo? Por quê? Por que o enfadonho? Porque vamos imaginar, passar o dia inteiro perante a televisão, você não cansa não? Quem estiver em casa, por favor, me diga. Coloca com a mãozinha aí, todo mundo que está com tédio, coloque a mãozinha. Só de olhar a televisão. Só de olhar um zap. Ou tédio só de ver coisas ruins. Você não está com tédio em casa? Quem tiver com tédio, por favor, colabore comigo, coloque a mãozinha e diga, que aí eu vou poder te ajudar, né? Por isso, sim, qual a estratégia que a gente pode, primeiro, descentralizar de nós mesmos? Eu não sou o centro, a gente tem que sair de si para o outro. É uma boa estratégia. Fazer coisas novas. Eu não sei se você viu, Emily, uma foto minha uns tempos, faz uma semana aí que eu coloquei, essa semana parece, eu coloquei uma foto minha com um bolo. Vi. Ai, eu fiz aquele bolo, viu? Quem me conhece sabe que eu não sou prendada para fazer nada de prendada a esse ponto. Mas fazer coisas novas nesse tempo. Sentir cada situação que a gente está vivendo. E eu convido quem está aí me assistindo, para um pouco e veja se você está sentindo a todo momento que você está vivendo em casa. Eu vou dar um exemplo. É um momento santo, vamos dizer assim, né? Estar na hora do almoço todo mundo junto.
compartilhando, comendo, para aqueles que rezam, agradecendo, pedindo a bênção a Deus, né? Aqueles que não têm esse hábito, né? Convido que tenha essa graça, né? Aqui é diário, né? A gente agradece e termina em oração, começa e termina. Né? Pedindo a bênção a Deus sobre aquele alimento, sentir o alimento, sabe assim? Sentir a vida. Né? Criar novos hábitos, né? Criar novos hábitos. Ótimo, psicóloga. Ótimo, é criar novas coisas. Por isso que quando eu fiz o bolo com tanto amor. Eu não sabia que ia dar certo, se ia dar certo, mas ficou tão bonitinho, não foi isso, eu vou postar. Para que as pessoas entendam, não foi nem envaidecimento para mostrar o bolo em si, mas assim, no sentido de assim, não só tem uma coisa para fazer. Uhum. O meu cérebro, ele precisa ser vitalizado, potencializado para outras coisas. Eu passo o dia inteiro, quando não é rezando, né, a nossa vida, né, de oração, de contemplação. A gente está no apostolado. Meu apostolado exige muito que eu leia, né? Que eu hoje faço parte da assistência de formação na comunidade, e a gente precisa ler, a gente precisa formar, né? E não tem como, né? É lendo, escrevendo, é lendo e formando, é lendo e construindo. E aí vamos imaginar o dia todo pensando nisso. Tudo bem, a gente acompanha as pessoas, mas também a gente faz essa coisa pesada no sentido de construção, né? Uhum. Fazer um bolo, para mim, é o oposto. Fazer aqueles biscoitinhos que eu postei, que deu tudo certo. Aqui foi um sucesso. Teve gente que até pediu a receita, estou devendo. Quem estiver assistindo, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu vou ter tempo, eu vou dar a receita, quem estiver em casa. Eu vou passar para vocês, quem me pediram no inbox, eu vou, né? Foi sucesso aquele biscoitinho, deu certo. Mas eu fiz dar o meu melhor para o outro. E mesmo que não tivesse dado certo como você queria, né? Sim, as irmãs falaram isso. Mesmo Cris, porque elas sabiam que eu queria fazer com muito amor, né? Uhum. E aí elas disseram isso aqui, né? Eu tenho certeza que foi com muito amor, mesmo que não esteja bom, nem tem comido ainda. Pois por isso, assim, quem estiver em casa, né? É o tempo de fazer uma comidinha, né? Descobrir uma culinária, de ler um bom livro, né? Tá bem produzido essa quarentena minha. Eu já leio um livro, já entrei em outro. Assisti um bom... Fiz bolo, né? Quem é da comunidade, eu estou vendo um missionário aqui, né, do Shalom, a gente tem a equipe da cozinha, né? Quando não é todo dia que a gente está na cozinha, né? Aí tem umas equipes por dia, né? Aí quando chega no meu dia, eu fazer com amor, pensando nas minhas irmãs, né? Dar o meu melhor. E no decorrer, elas também vão fazer. Esse movimento vai acontecendo aqui. Eu percebo que é uma florzinha, sabe, assim... Vai se reinventando, né? Vai inventando aquele guardanapo que é só colocado no meio da mesa, vão ajeitando nos talheres, sabe, assim, o zelo, a delicadeza. A gente tem tempo hoje, a gente precisa potencializar. Quem estiver em casa, vai pensando comigo. Vamos potencializar, colocar potência, colocar energia, colocar amor, colocar o melhor aí na sua atividade, né? Assim, eu sempre falo assim, amo assistir filme, né? Assistir filmes, assistir vários, que eu digo assim, alguns, né? Alguns. E não assistir por assistir, sabe? Me assistir, compartilhar. Os meus filmes prediletos é sempre lição de vida, né? Assim, os que eu mais gosto, cada um tem o seu jeito, né? Aí eu extraio tanto ensinamento, assim, eu saio já cansado, tanto ensinamento, aí eu vou e partilho, a gente partilha o que é que a gente aprendeu, deixou de aprender, né? Aí a gente já partilha com outra pessoa no telefone. São essas coisas em casa. Eu não sei quem está em casa, se você está sabendo viver bem esse tempo. Não é fácil, né?
Mas você pode assistir um filme, qualquer coisa, eu indico, tá? São pequenas coisas que ajudam Ajuda. a passar por Eu isso. assisti um filme, Emily, depois eu vou passar para você como psicóloga. Você já é psicóloga, já? Já. Se for, pronto. Vou passar para você, olha, eu chorei horrores. Ah, Mas tá bom, vou eu sou esperar. meio mole para essas coisas. Mas esse filme me ensinou muito, 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 muito. Por isso que assim, o nosso cérebro, ele precisa ser alimentado com coisas boas. Uhum. Alimentado. Alimentado. Grave quem estiver me escutando. O meu cérebro precisa ser alimentado com coisa boa. Às vezes a pessoa diz, não, eu não tenho o que fazer, tô dando uma lista para você que está em casa. Uhum. Ah, eu tô ficando gorda. Abre esta internet, veja, coloca lá, relaxamento, alongamento, dançar. Dança com o missionário Shalom. Tem uma musiquinha lá, eis-me aqui. Entende? Assim, faz a coisa acontecer, sabe? Assim, faz o ambiente sadio, Movimenta, né? Fazer movimento. Eu, particularmente, estou indo para as culinárias, né? Está sendo um grande novo. Já dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Amar nas panelas. Eu estou vivendo isso junto com ela. Cristina. Mas tem pessoas que gostam de jardinagem, vai fazer um jardim e assim vai. Cristina, a gente está chegando a 1 hora de live. Então ela vai cair agora. Já? E aí a gente E aí a gente volta, e eu até falo para todo mundo que está nos acompanhando, que vai voltando também, porque ainda falta uma perguntinha aqui e nós vamos ter uma surpresinha, né? Ah, sim. Então, quem tiver perguntas pode dizer, pode bater, né? Eu já até anotei aqui algumas que o pessoal fizeram para eu falar com você. E aí eu já tô te avisando porque ela já vai encerrar agora para você não assustar. E aí pedir o pessoal para retornar. Aí você chama de novo, né? Sim, tá chama. certo. Já te chama aí. Tá bom. Joia. Te aguardo.